Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. E eu quero, nesse dia, declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. Gosto sempre de proferir os Salmos 23, versículo 6. E a palavra diz assim: bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida. Esta é uma promessa que Deus disponibiliza sobre a vida de todo aquele que tem o recebido como Senhor, como Salvador, como o seu pastor. Porque o primeiro versículo desse salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se você é esse que tem tido a Jesus como seu pastor, certamente nada te faltará. E bondade e misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida, inclusive hoje. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós teremos o nosso momento de oração, e também te convidar a ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 30. Deuteronômio 32, 30. Se você puder, acompanhe comigo essa leitura. Se você não puder acompanhar agora, não se preocupe. Essa referência estará aqui na descrição do vídeo. Você pode conferir sempre e quantas vezes você quiser. Então, vamos ao texto, vamos à palavra. Vou ler no versículo 29 para nós termos um contexto um pouquinho maior. Quem dera fossem sábios, então entenderiam isso e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregue? Como pode Deus fazer uma equação exponencial dessa? Esse texto é maravilhoso porque ele nos mostra o poder da unidade, o poder de estarmos com aqueles que creem como nós cremos. Você está aqui assistindo esse vídeo hoje. Você não veio aqui por acaso, você veio aqui porque você acredita que Deus tem algo para falar com você através desta mensagem, deste encontro. E Deus tem algo para te dizer. E nesse momento o Senhor está dizendo para você que estar com aqueles que creem como você potencializará a sua força. Você terá suas forças potencializadas. Você terá a sua fé potencializada. Vai ser uma vitória exponencial que você vai obter contra os seus inimigos, contra as dificuldades, contra os problemas dessa vida. Aqui o texto faz essa comparação como se num ambiente de guerra, você com o Senhor, você sozinho expulsa 1000. Mas você e mais um que crê junto com você e o Senhor expulsam 10.000. Aqui o texto está dizendo, o Senhor vai à frente, o Senhor guerreia por nós, mas a unidade tem um valor muito especial para Deus. Quando nós estamos aqui juntos, nós estamos unindo a nossa fé. E quando nós unimos a nossa fé, coisas maravilhosas acontecem. Há um texto lá no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 18, que Deus vai dizer assim, que quando 2 ou mais concordarem acerca de qualquer coisa na terra, e aquilo será ligado na terra e será ligado nos céus. Ou seja, o poder de estarmos unidos com aqueles que creem como nós. Nós estamos neste encontro hoje unindo a nossa fé. Quando você entra aqui e ouve essa palavra e você une a sua fé à minha fé, quando nós oramos, conseguimos grandes coisas diante de Deus no mundo espiritual, vencemos batalhas. E por que Deus estabelece esse princípio? Porque Deus não quer que estejamos sozinhos. Deus quer que estejamos em unidade. Por isso que os filhos de Deus, nós como filhos de Deus, nós não vamos ter netos de Deus e nem temos outros tipos de parentescos. Não, Deus só tem filhos e nós só temos irmãos. Aos olhos de Deus somos uma grande família de irmãos.
E Deus é o nosso Pai, mas Ele quer que haja unidade entre nós. Ele quer que haja comunhão. Deus nos criou para sermos unidos, para que nós possamos conquistar juntos, alegrarmos juntos, chorarmos juntos, vivermos todas as experiências da nossa vida com alguém do nosso lado. Quão triste é a solidão. A solidão adoece, a solidão entristece, deprime. A solidão é uma demonstração de abandono e de rejeição que dói uma ferida profunda na alma daquele que se sente abandonado ou rejeitado. Mas aqui o Senhor está dizendo sobre o poder de estarmos unidos, o poder de estarmos com aqueles que creem como nós. Quando você se encontra com alguém que não crê, que não tem a mesma fé que você, certamente essa pessoa ela vai te desanimar. A não ser que você esteja bem preparado, que você esteja com a sua fé, revigorada, e você vai influenciar essa pessoa a crer com você, você vai trazer essa pessoa para perto de você, e você vai ser alguém que vai influenciar. Mas nos momentos de maior luta, nos momentos de dificuldade, quando nós temos as nossas capacidades ali testadas ao máximo, quando nos sentimos fragilizados, nós precisamos correr para perto daqueles que creem como nós cremos. Muitas pessoas acreditam que precisam correr para perto daqueles que têm dinheiro, para perto daqueles que têm recursos, mas isso não é a sabedoria que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que nós devemos correr para junto daqueles que creem como nós, porque um ajuda o outro, um fortalece o outro, e quando dois guerreiam juntos, é muito mais difícil eles serem vencidos. Aqui o texto fala que quando são dois juntos, potencializa, exponencializa a vitória. E eu quero te convidar e te encorajar hoje a você buscar pessoas que creem como você, que creem conforme a palavra de Deus, como nós temos pregado e orado aqui diariamente. Essa é a fé que vence o mundo, a fé no Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, a fé aqui, nessa bendita palavra. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia não contém palavra de Deus, não, ela toda, de capa a capa, ela é a palavra de Deus, é a palavra inerrante. Por que ela é inerrante? Porque Deus, ele é inerrante. A palavra é dele, então ela é inerrante, é uma palavra poderosa, é uma palavra que não tem falhas, ela apresenta falhas e erros dos homens, mas no seu conteúdo, a palavra de Deus ela não falha, é uma palavra perfeita, completa, que tem aqui todas as respostas para a nossa vida. A palavra de Deus, ela que sustenta a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas não podemos estar sozinhos. Não podemos desenvolver a nossa fé na solitude nem na solidão. A nossa fé é desenvolvida na comunhão com aqueles que creem como nós. É muito interessante, eu vejo um fenômeno acontecendo no nosso meio. Bom, nem sei dizer se isso é um fenômeno, mas é algo que acontece com muita frequência. Às vezes, uma pessoa que é da nossa fé, uma pessoa que crê como nós, começa a passar por uma dificuldade, aquela pessoa de repente some da igreja, deixa de frequentar as reuniões de pequenos grupos, se afasta dos irmãos, como se estivesse com vergonha de dizer que está passando por uma luta, por uma dificuldade. E aquela pessoa se envergonha, ela se isola, e quando ela se isola, ela está sozinha, e sozinha ela enfraquece. Um sozinho vai conseguir muito menos resultado do que quando ele está com alguém. Nós precisamos mudar essa mente, entender que nós somos uma grande família de filhos de Deus, e no meio das lutas e dificuldades, nós não devemos nos envergonhar, devemos ir para próximo daqueles que creem como nós. É muito interessante quando nós nos afastamos, porque é como se nós fôssemos uma ovelha que se afasta do rebanho, ela se torna vulnerável, ela se torna mais fraco e ela se torna suscetível ao ataque do inimigo.
E o diabo, ele não quer o seu carro, ele não quer a sua casa, ele quer te afastar de Deus. Ele quer que você se afaste cada vez mais de Deus, que você se perca nos seus problemas, que você se perca nos seus sofrimentos, que você se sinta abandonado, isolado, mas muitas vezes somos nós mesmos que damos esse espaço de isolamento. Não faça isso, esteja próximo, não se afaste, porque muitas vezes eu peço, deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque eu vou orar por você sim. Mesmo fora do nosso encontro aqui, eu tenho o meu momento em que eu vou orar pela sua vida. Tem outras pessoas que oram junto comigo aqui pelos pedidos de oração que eu recebo. Algumas pessoas recebem o link dessa oração pelo WhatsApp. Eu mando esse link, essas pessoas mandam para mim pedidos de oração. Às vezes os pedidos não estão aqui nos comentários, mas eles chegam para mim pelo WhatsApp. E eu oro de verdade. Por quê? Porque eu creio que se nós unirmos a nossa fé, certamente nós vamos obter êxito. E é isso que o texto está nos orientando. Não fique sozinho. Busque estar no meio daqueles que creem como você, daqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador, daqueles que têm a Bíblia como a sua regra de fé e de prática. Porque aí sim você vai entender o que é o poder da vitória que Deus disponibiliza onde há comunhão. Não se preocupe. Deus, ele também está com você quando você está sozinho. Deus, ele não nos abandona em momento nenhum, mas Deus estabeleceu princípios, ele estabeleceu fundamentos pelos quais ele age e ele manifesta o seu poder com muito mais intensidade, porque há um motivo de estarmos juntos. Quando alguém abençoa a sua vida, quando alguém ora por você, quando alguém vence uma batalha junto com você, ali há um propósito de Deus que aquele relacionamento ele cresça, ele amadureça e frutifique. Então, quando eu oro por você, você ora por mim, a nossa unidade ela se aproxima mais e nós conseguimos viver experiências juntos. E isso é uma troca maravilhosa, porque vai haver uma comunhão fraternal. E o Salmo 133, a palavra diz assim que onde os irmãos vivem em unidade, ali o Senhor derrama a vida e a bênção para sempre. Do Gênesis a Apocalipse, em toda a Bíblia, esse princípio de unidade é um princípio fundamental da nossa fé cristã e não podemos abrir mão dele. A unidade traz poder, o poder traz vitória, a unidade traz a comunhão fraternal e o amor de Deus prevalece no nosso coração, aquecendo, nos aproximando e nos trazendo a vida da comunhão fraternal com o Senhor. Pai querido, muito obrigado por esta palavra. Eu peço pela vida de cada pessoa que está recebendo essa oração e essa mensagem hoje. Pai querido, se essa pessoa se isolou, se ela se afastou, Pai querido, e não está vivendo um ambiente de comunhão, se essa pessoa ainda não entendeu que precisa estar junto, ou de repente, se essa pessoa que está ouvindo essa mensagem é a primeira vez que ela ouve falar sobre isso, ela não tinha esse entendimento, mas eu peço que hoje, nesse dia ainda, eu peço que o Senhor aproxime essa pessoa daqueles que creem como ela, aproxime ela daqueles que amam a vida dela, que se importam com ela e que vão fazer aquecer e crescer essa fé que tem sido gerada em seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, não deixa essa pessoa sozinha, não deixa ela perecer. Esse pai que se isolou por causa da vergonha, do constrangimento, por causa do pecado, por causa das suas falhas, decisões erradas. Pai querido, cerca ele com pessoas que têm o temor do Senhor, pessoas que amam ao Senhor e que vão amar essa vida, para que ela não se isole, não fique sozinha. Esse é o clamor do meu coração nesse dia. Pai, não deixe os seus filhos, esses que estão conosco nesse momento de oração, que eles fiquem sozinhos, mas que eles sejam cercados por aqueles que amam, se importam com eles e professam a mesma fé no Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se inscreva no nosso canal,
deixa aí o seu comentário, pedido de oração e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.